Bem-vindo a mais um episódio sobre o livro Triste República, dando continuação no capítulo 18, mas antes disso vamos recapitular o capítulo 17. Bom, o capítulo passado conta um pouco sobre o insucesso que Lima Barreto teve com a postagem de seu livro, por Monteiro Lobato. Além disso, conta um pouco sobre o debate em cima da arte moderna. Convidamos nesse episódio o historiador João Vitor para nos ajudar a auxiliar a análise e o conto desse capítulo. Basicamente, o capítulo começa retratando uma imagem de demolição, de reforma aqui, e o segundo balão fala assim: um novo bota abaixo vai arrasar metade do morro. Esse bota abaixo foi uma reforma urbana no Rio de Janeiro que ocorreu no começo do século XX, que foi realizada pelo prefeito Francisco Passos. E o objetivo dela era basicamente modernizar o Rio de Janeiro. Então, eles derrubaram diversos cortiços para abrir avenidas. E isso tem total relação com que ele fala também da exposição que eles vão fazer, que é a de 1922, que é para comemorar o centenário da independência do Brasil. E aqui no livro ele também compara com a outra exposição que teve, que foi a de 1908, que comemorou o centenário da abertura dos portos. E a exposição que eles vão fazer aqui, a de 1922, tem o objetivo de ser bem mais grandiosa e muito maior que a anterior, né? E essas exposições, basicamente, o objetivo delas é para atrair investidores e para mostrar que o Brasil é uma nação moderna, que é uma nação independente, para exibir os avanços tecnológicos, suas riquezas e tal. O capítulo continua com a vida pessoal de Lima Barreto, onde esse se aposenta com o objetivo de se dedicar à escrita. Porém, no Natal de 1912, de novo foi recolhido ao hospício, porque ele delirava apontando inimigos imaginários e vendo coisas onde não tem. Enquanto isso, na política, onde nem se fala direito da política nem da economia, presidente Rodrigues Alves morre e supostamente seu vice-presidente Delfim de Moreira deveria assumir, mas por ter insania e lucidez, acaba que é sucedido pelo Epitácio Pessoa. Uma das suas ações foi nomear ministros civis para assumir o comando de guerra, isso causando bastante insatisfações do exército. E essas insatisfações presentes, junto com a revolta que irá acontecer e os conflitos que acontecem dentro do sistema político, irei deixar com o nosso historiador João Vitor. Bom, e essas insatisfações entre os militares e o governo fizeram com que os militares começassem a apoiar a oposição na época, que estava ocorrendo as eleições. E a oligarquia de Minas e São Paulo, que tinha eleito o Arthur Bernardes como sucessor de Epitácio Pessoa, estava com uma oposição forte, eh, que tinha eleito Nilo Peçanha como representante dos estados da Bahia, do Pernambuco, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Na mesma época, o Marechal Hermes Fonseca ele retorna ao Brasil após uma viagem na Suíça e ele é eleito o presidente do clube militar. Aí, nessa disputa eleitoral, se associaram, atribuíram, né, cartas falsas a Bernardes que ofendiam os militares e ofendia também Marechal Hermes. Isso aumentou ainda mais a tensão entre o governo e os militares da época. Bom, e mesmo assim, o Arthur Bernardes, ele ganhou a eleição por meio da manipulação eleitoral e isso gerou descontentamento entre os militares, né? Aí o estopim essa tensão entre o governo e os militares ocorreu quando o governo pediu para o exército reprimir uma revolta em Pernambuco e o marechal contrariou as ordens do governo e não mandou os exércitos para lá. E após isso ele foi preso e fecharam o clube militar. Bom, e a prisão do Marechal foi o estopim para começar a revolta dos militares, que ficou conhecida como Revolta do Forte Copacabana, que foi liderada pelo filho dele, o capitão Euclides Hermes.
E na madrugada do dia 5 de julho de 1922, o Forte Copacabana disparou um tiro seco de pólvora que deu sinais para outras unidades que tinham dado início à revolta. E a revolta foi extremamente mal organizada. As outras unidades lá, a Escola Militar do Realengo, resistiu algumas horas e se rendeu. Ocorreu também em Niterói, mas se limitou à ocupação da companhia telefônica. E ocorreu também no Mato Grosso, só que os revoltosos se renderam em 13 de julho. E essa falta de organização fez com que grande parte dos revoltosos se rendessem. Então eram 300 soldados e 270 deles mais ou menos se renderam e sobraram bem poucos, acho que se não me engano 20 e pouco, 28 militares. Aí esses 28 militares ficaram bem conhecidos por eles terem marchado pela Avenida Atlântica em direção ao Leme. E nessa marchada sobraram só 18 e eles ainda conseguiram recrutar alguns civis que também estavam que não estavam apoiando o governo da época. Aí, pelo número, basicamente eles foram dizimados. Pelos números, os revoltosos foram completamente devastados e quase todos morreram, só sobraram apenas 2. E essa revolta, ela basicamente marcou o início de um novo movimento, que foi o tenentismo, que deu origem a novas revoltas militares. Só que essa parte o livro ele não aborda. Após esse episódio da revolta, chega o dia muito esperado da exposição. Porém, a condição física de Lima Barreto dificulta muito sua passeata pela cidade. Bebidas alcoólicas consumidas ao longo da sua vida trouxeram várias consequências no seu corpo e o reumatismo também dificulta cada passo. Mas mesmo assim, nesse dia tão especial, Lima sai para fora de casa para dar aquela passeada na cidade. Ele foi a muitos lugares bem íntimos, onde convivia, trabalhava e passava várias vezes. A cidade ferve ao seu redor, mas suas dores nas articulações não permitem que circule por muito tempo. Após esse dia, Lima Barreto seguiu sua rotina normalmente, circulando mais em seu quarto. E no dia 1º de novembro, Lima Barreto foi informado pela sua esposa sobre a condição de seu pai, João Henrique, que estava quase morrendo e bastante doente. E no fim da noite, a esposa de Lima Barreto, após de cuidar de seu sogro, volta para o quarto de Lima Barreto e o vê morto de infarto. E, aos 41 anos de idade, Lima Barreto chega ao fim de sua jornada. 2 dias depois, no dia 3 de novembro, seu pai vinha a falecer e é enterrado junto ao seu filho, em uma lápide no Botafogo. Este capítulo, embora não seja o último capítulo, mas praticamente já marca o fim da história de Lima Barreto, junto com a comemoração de 100 anos de independência, marcando dois momentos muito importantes da história brasileira. E no próximo e último episódio iremos falar do último capítulo, que é o fim da Primeira República.